Tá Para mim tá carregando. Agora foi. Foi. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou o Caio. É um prazer estar de volta aqui depois desse período de férias. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a todo mundo por tirar esse tempinho para assistir. Para quem ainda não conhece, o Ciência Nossa, nós somos um grupo de alunos que organiza apresentações com o objetivo de dar mais visibilidade para o trabalho de colegas. E que, ao mesmo tempo, permite que a gente conheça um pouco melhor o trabalho científico que se desenvolve no nosso instituto e também fora dele. Afinal, a gente já teve aqui alguns colegas que apresentaram trabalhos na matemática, por exemplo. Então, se você tem interesse em apresentar o seu trabalho, ou conhece algum colega, algum amigo que tem interesse, entre em contato com a gente, as portas estarão sempre abertas. Caso também vocês queiram participar do grupo de organização, o convite fica feito a todos. Basta entrar em contato com qualquer um dos membros da organização. Vocês podem acompanhar os anúncios das apresentações e também conferir informações sobre as apresentações anteriores, nas nossas redes sociais. Então, aí a gente tem a nossa página no Facebook e a nossa página no Instagram. Então, curtam lá, sigam a gente, para vocês ficarem a par das novidades. Então, vamos ao que interessa. Vamos dar início aí a mais um semestre de apresentações. E começando aqui em grande nível com o grupo SPY Student Chapter, representado hoje pelo Gian e pela Júlia, que vão nos trazer uma apresentação super interessante e atual. Então, eu passo a bola aí para os meninos. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, como o Caio disse, a gente faz parte do SPY Student Chapter, né? Um chapter de estudantes ali do IFSC. E hoje a gente vai dar um panorama geral de como a biofotônica pode ser utilizada, como ela pode ser utilizada para ajudar no combate à pandemia da Covid-19. Então, a gente vai passar um panorama mundial, mas depois a gente vai focar como é bastante o intuito eu gosto disso, do Ciência Nossa, mostrar a ciência que a gente faz no Instituto para o combate da Covid-19. Como eu e a Júlia, a maioria da parte do pessoal da SPY, somos do CEPOF, né, e do grupo de biofotônica, a gente vai acabar focando mais ali no grupo. Então, primeiro, começando com o panorama geral, algumas técnicas do uso de luz no diagnóstico, né, que biofotônica nada mais é do que utilizar a luz em conjunto com a biologia, então tem aplicações de medicinas em geral, mas alguns dos usos que são utilizados no combate à Covid já são bastante conhecidos, como alguns exames, assim, meio que de rotina, que já é bastante conhecido na medicina, como que utiliza a espectroscopia por infravermelho próximo, que é o Near Infrared Spectroscopy, ou não lembro que era mas é Near Infrared Spectroscopy, geralmente. E a gente consegue, através dele, quantificar o conteúdo, se tem água no pulmão, a oxigenação sanguínea, a frequência cardíaca. Isso acho que todo mundo já foi no médico e já teve um contato com isso. Isso é um exemplo simples de como a biofotônica pode ser utilizado. Mas também tem estudos novos que estão ajudando nesse caminho, né? Como o uso da espectroscopia Raman, que a espectroscopia Raman é uma espectroscopia que usa do espalhamento Raman, né? E ele vai conseguir quantificar e diferenciar se uma célula, a gente joga uma célula, faz o espalhamento Raman, e a gente consegue diferenciar se ela tem uma fita de RNA ou fita de DNA. Isso já pode servir para um pré-diagnóstico, né? Se a gente pegar algum fluido corporal, como uma saliva, por exemplo, isso já pode servir como um pré-diagnóstico, porque para diferenciar se o vírus, se aquela célula tem algum tipo de vírus, se ele tem mais RNA ou se ele tem mais DNA, isso vai fazer com que a gente consiga diferenciar se é de Covid ou não, por exemplo. E uma espectroscopia do espalhamento de gás no pulmão também. Então, a gente consegue ver qual que é a saturação de gás, no caso, oxigênio, no pulmão, e a gente consegue ver se está tendo alguma lesão.
Mas isso para diagnóstico, né? Para agora, falando em tratamentos, a gente tem algumas outras técnicas que têm bastante potencial. Algumas delas já estão sendo utilizadas, já tem estudos que estão se mostrando promissores para coisa, para até no COVID, né? Então, primeiro é a utilização da fotobiomodulação, que ela é basicamente o uso de radiação, geralmente ali no comprimento de onda do vermelho ou do infravermelho próximo, porque esse comprimento de onda ele tem uma penetração grande, né, na nossa pele, e ela vai utilizar, isso vai ser utilizado para o combate à inflamação. Isso que é bastante importante ressaltar, porque a gente vai usar a fotobiomodulação para ajudar as células que estão lesionadas a se recuperar, né? Então, vai combater a inflamação que muitas vezes a COVID causa, como no caso das pneumonias. Então, ela tem algumas desvantagens, né? Ela não é invasiva e ela funciona bastante em seres humanos com fontes de luz artificiais, mas ela depende bastante de várias características do corpo da pessoa e da lesão também. Então, ela funciona muito bem para o tipo certo de lesão. A gente também tem aí radiação por laser ultra rápido, com baixa radiância. Ele é muito bom porque, geralmente, esses lasers ultra rápidos, ele também, a gente consegue, por ser laser, a gente consegue uma banda de comprimento de onda bem estreita, então a gente consegue uma seletividade boa na ativação do vírus, e a gente consegue até eliminar o vírus, porque geralmente essa técnica para tratamento, né, ela é utilizada ou na luz visível ainda, ou no infravermelho próximo, para ser menos, para não lesionar muito a pele, né, e ela também em intensidades baixas. E a gente, pela quantidade de pulsos, por ele ser um laser ultra rápido, ele pulsa muito rápido, então a gente faz com que a absorção desses fótons numa frequência alta faz com que as células acabem entrando em apoptose, e assim as células que têm o vírus conseguem se livrar do vírus, né? Então ele consegue ser bastante seletivo, ele consegue eliminar, se você utilizar na corrente sanguínea, por exemplo, então tem uma eliminação bastante ampla no corpo, mas ele tem algumas desvantagens que, pensando numa iluminação de uma corrente sanguínea, você vai precisar iluminar muito tempo para correr todo o sangue, e é uma fonte de luz muito cara, né, um laser ultra rápido. A gente também tem a utilização da luz antimicrobiana. Aqui eu já vou fazer mais em comparação com uma outra técnica que a gente tem, que a gente vai apresentar melhor também, que é a utilização da luz UV. Então, a luz azul antimicrobiana, ela pode ser utilizada para descontaminação de superfícies e ambientes. Ela tem algumas, por ela ainda ser azul, né, sendo visível, ela não é tão prejudicial às pessoas, então ela pode ser usada em locais habitados, então você não precisa isolar totalmente o local para utilizar. E ela não prejudica tanto os materiais, porque são materiais que a gente já está acostumado, então, como a luz é visível, a gente não está acostumado os materiais estragarem sozinhos assim, né? Então, eles geralmente não absorvem muito a luz azul, ou isso não causa muitos problemas com materiais. Mas a desvantagem dela é que, comparado com a luz UV, a gente tem um tempo de exposição muito mais longo e para uma eficácia muito menor. Então, ele vai funcionar muito mais se tiver a presença de fotoabsorventes ali no ambiente, né? Ela vai funcionar basicamente fazendo com que aquelas células absorvam a luz azul e forme espécies reativas de oxigênio, que vai ser ruim para a célula, que isso vai acabando a morte celular, às vezes levando a apoptose, ou até oxidando toda a célula, fazendo com que seja inviável a sobrevivência dela. Então, agora, como eu disse que a gente ia comparar, a utilização da luz ultravioleta, a Júlia vai falar muito melhor disso mais para frente, porque isso é uma das técnicas que a gente utiliza no grupo de biofotônica, então a gente vai entrar nela com mais detalhes.
e ela também faz descontaminação de superfícies e de ambientes. E então, em comparação com a luz azul, ela tem uma vantagem grande no tempo, né? Que a gente precisa de um tempo muito menor para fazer descontaminação de objetos ou de locais. Mas as desvantagens é que geralmente essa luz é um pouco mais degradante, tanto para objetos, então pode ocorrer, tipo, estragar principalmente materiais plásticos, que absorvem bastante a radiação ultravioleta, e ela também é uma causa de risco para os seres humanos, né? Então só funciona em objetos ou em lugares que não tem pessoas, porque pode acabar levando até um câncer no tecido. Também a outra técnica que é utilizada, que está em teste, na verdade, agora para o combate da Covid, mas ela tem bastante potencial. E também eu não vou entrar em tantos detalhes, porque também é uma técnica que a gente utiliza no grupo, e a Júlia vai falar com mais detalhes depois. É a utilização da terapia fotodinâmica, que a terapia fotodinâmica em si, ela é muito boa, tipo, ela quase não tem efeitos colaterais, assim, após a aplicação. É uma abordagem completamente não invasiva, né, na maioria dos casos, e ela tem uma eficiência seletiva, né, no que a gente vai causar, no que a gente quer destruir no organismo. Mas a Júlia vai entrar em mais detalhes sobre essa técnica de seguida. Bom, gente, então agora eu vou falar um pouco mais específico do que tem sido feito, né, no Laboratório de Biofotônica. Então, só para contextualizar, o CEPOF é o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, e ele tem vários laboratórios com várias atuações. Então, a gente fala em específico do Laboratório de Biofotônica, né, mas não que não deixe de fazer parte do CEPOF. Então, talvez vocês até já tenham visto no site do IFISC, ou em jornais, etc. O IFISC tem estado bastante na mídia nessa quarentena, porque está atuando em uma série de frentes. Então, o primeiro exemplo é esse dispositivo aqui do lado esquerdo, que ele foi desenvolvido, em princípio, para descontaminar ambientes no hospital em que tivessem passado pacientes que estavam doentes com bactérias resistentes. E aí a ideia era descontaminar aquele ambiente antes de receber o próximo paciente. E aí, diante da crise, né, da situação que a gente está vivendo, esse equipamento foi adaptado, né, então ele foi transformado de um rodinho que a gente segurava com a mão para uma coisa que pode ser passada no chão, né, eles estão chamando de rodão. Realmente, assim, para descontaminar ambientes hospitalares, na tentativa de, se passou um paciente com Covid ali, esse Covid vai ser destruído e não vai ter risco para as outras pessoas. Então, essa foi uma pesquisa que foi desenvolvida aqui, e aí todas essas adaptações, depois que o Covid surgiu, foram feitas no nosso laboratório também. E aí foram fabricados uma série desses equipamentos e eles foram colocados em vários hospitais. Outra coisa que foi feita também é esse equipamento do lado direito, que ele é um descontaminador de ar. Então, ele também funciona com luz UV, e o que ele faz é que ele puxa o ar do ambiente, e o ar passa pela luz dentro desse tubo. Então, você não corre o risco de iluminar as pessoas que estão ali, né? Porque eu vou falar um pouquinho disso melhor, mas a luz UV oferece uma série de riscos. Então, do mesmo jeito que ela destrói o vírus, do mesmo jeito que ela destrói bactérias, ela pode causar um dano para as pessoas. Então, a ideia é que esse primeiro equipamento da esquerda, ele seja utilizado por alguém que foi treinado, né, que sabe o que está fazendo. E aí, essa alternativa da direita, então, é uma alternativa que vai ficar ligado em ambientes. Eu não sei, talvez alguns de vocês que tenham ido para o IFISC recentemente tenham até visto ele operando em alguns ambientes que a gente tem lá. E aí, teve alguns que foram mandados também para a Guarda Civil de São Carlos. Aí esse da CBF foi colocado nos vestiários para eles conseguirem retomar os jogos de futebol. Então, tudo isso está sendo feito dentro do nosso laboratório. E aí, como que a luz ultravioleta funciona? Basicamente,
a gente fala, né, UVA, UVB, UVC, mas de uma forma geral, ela vai atuar no DNA ou em ácidos nucleicos de uma forma geral. COVID é um vírus de RNA, mas também funciona no RNA. Fazendo ligações entre nucleotídeos e, dessa forma, estragando, né, o DNA e impedindo que esse DNA seja replicado e que esse material genético seja passado para frente. A gente usa o UVC em todos esses equipamentos. E daí, se vocês já trabalharam em fluxo laminar, coisas assim, é o mesmo tipo de luz que tem na descontaminação do fluxo laminar. Por que a gente usa o UVC? Porque ele tem uma capacidade de penetrar que é menor. Você pode voltar um pouquinho, Gia? Volta. Aí. O VA e o VB, provavelmente vocês já ouviram falar mais, né? O protetor solar protege contra o VA e o VB. E o VC normalmente não é uma coisa que a gente se preocupa tanto, porque na natureza ele fica lá na camada de ozônio. Ele não consegue chegar onde a gente está, na atmosfera. Ele não consegue atravessar a atmosfera, né? Mas, basicamente, a diferença é a capacidade que ele tem de penetrar. Então, o UVC ele vai ser mais superficial, que é mais seguro. Mas, de toda forma, ele, como qualquer outra radiação UV, ele tem os seus riscos. E aí, eu estava falando um pouquinho da camada de ozônio. Outra coisa que o UV faz, além de interagir com o DNA, é que ele é o responsável por transformar o oxigênio em ozônio. E ele também é o responsável por transformar o ozônio de volta em oxigênio. Mas a gente pode usar esse ozônio também para descontaminar coisas, porque o ozônio é um oxidante muito poderoso. Então, no caso de vírus, por exemplo, ele consegue destruir praticamente qualquer uma das estruturas virais. Então, outro conjunto de aplicações que a gente tem trabalhado no laboratório de biofotônica é na utilização de ozônio. Então, a gente teve lá uma força-tarefa para descontaminação de um lote de mais de 100 mil máscaras, que foram fabricadas por uma empresa, uma confecção, né, de roupas, que eles iam doar para diversos hospitais. Mas aí, para doar, as máscaras precisavam estar descontaminadas, então a técnica utilizada foi essa. E aí, agora, também tem se utilizado essa técnica para descontaminar outras coisas, que está numa fase mais experimental ainda. Coisas como dinheiro, livros, que vão passar de mão em mão entre as pessoas, né, e podem ser um risco de contaminação do coronavírus. Então, isso também está sendo estudado. E, além disso, a gente tem também a terapia fotodinâmica, que aqui eu vou chamar de inativação fotodinâmica, é a mesma coisa, mas a gente chama de inativação quando a gente fala de micro-organismos. Então, ela se baseia em uma molécula, que a gente chama de fotossensibilizador, tem vários tipos, e essa molécula tem uma característica especial, que é a capacidade de absorver a luz num comprimento de onda específico, e sofrer um processo que a gente chama de cruzamento intersistemas para um estado triplete. A partir desse estado triplete, ela vai gerar espécies reativas de oxigênio, tanto de uma forma mais direta, fazendo as espécies reativas que a gente está acostumado, como interagindo com o oxigênio molecular, formando oxigênio singleto, que também é um oxidante muito poderoso. Então, eu estou resumindo bastante esse diagrama, né, mas é só para vocês conhecerem o princípio físico por trás. E aí, em resumo, o que a gente tem? A gente tem uma molécula, que é o fotossensibilizador, a gente tem a luz e a gente tem o oxigênio molecular. Quando você precisa dessas três coisas para você ter esse dano oxidativo, você consegue ser muito mais seletivo e muito mais específico no dano que você está causando. Então, diferente da luz UV, por exemplo, que vai causar dano em tudo que vier pela frente, seja paciente, seja doença, etc., a terapia fotodinâmica consegue ser seletiva. Então, a gente consegue usar ela em pessoas, diferente da luz UV, diferente do ozônio, que são mais para descontaminar objetos e superfícies, a gente consegue fazer a inativação fotodinâmica em pacientes. Aí eu trouxe algumas aplicações que já são um pouco mais bem estabelecidas, odontologia, acne, etc. E uma coisa muito importante da terapia fotodinâmica,
que torna ela muito atraente como tratamento, não específico para o caso de vírus, mas de uma forma geral, é que até hoje a gente não viu selecionar resistência a ela. Normalmente, quando você faz um antibiótico, por exemplo, ele atua numa enzima específica. E aí, se a bactéria vai e sofre uma mutação naquela enzima, você não consegue mais fazer aquele antibiótico funcionar. Como a inativação fotodinâmica atua em várias estruturas diferentes, é muito improvável que isso aconteça. Então, é um tratamento que, uma vez que você provar que ele funciona, que é seguro, que está bem estabelecido, ele provavelmente vai continuar sendo útil por muitos anos, diferente do que está acontecendo com os antibióticos atualmente. E aí, pensando em tudo isso, tem uma série de projetos dentro do grupo de biofotônica que visam descontaminar vias aéreas com inativação fotodinâmica. E aí, todos esses projetos já existiam, mas quando o Covid surgiu, a gente redirecionou os esforços desses projetos para ver se a gente conseguia também fazer alguma coisa diante dessa pandemia, né? Então, um desses trabalhos é o tratamento de faringotonsilite, que é dor de garganta, com terapia fotodinâmica. Aí, nessa foto, a gente tem um exemplo que é uma forma que eles faziam um pouco mais antiga, hoje em dia já está um pouco mais avançado isso. Basicamente, você chupa uma balinha que tem o fotossensibilizador, ele se acumula na garganta, e aí você coloca a fonte de luz na sua boca, e ela vai ativar o fotossensibilizador, e ele trata a infecção. Esse projeto está bastante avançado, ele está num estudo clínico, se eu não me engano, fase 2 ou fase 3. Ele tem resultados muito animadores, que, se eu não me engano, 92% dos pacientes já não tem mais sintomas no dia seguinte. E, independente de ser bactéria ou vírus ou etc., a gente tem uma melhora. Então, surgiu esse pensamento, se a pessoa que está doente com coronavírus, ela está disseminando esse vírus, porque ele está na garganta, no nariz, etc., a gente pode fazer essa descontaminação e diminuir a carga viral nesses locais, diminuir a probabilidade de que a pessoa passe para outras pessoas. Outro projeto que a gente tem, que também já existia antes, né, é a descontaminação do tubo endotraqueal. Então, provavelmente vocês ouviram falar dos respiradores, que ia faltar respirador, não sei mais o que é um equipamento que é utilizado quando a pessoa está em estado grave no hospital, ela precisa ser entubada e receber ventilação mecânica. E aí esse tubo, ele é a parte que vai de fato dentro da garganta e vai fazer o ar chegar nos pulmões. Só que esse tubo fica lá dentro por vários dias, e aí existe uma probabilidade muito grande dele acumular bactérias e acabar causando uma infecção. É uma das complicações que a infecção por Covid tem, muitas vezes acontece, que a pessoa é entubada porque está com Covid, e aí, por causa da contaminação desse tubo, acaba desenvolvendo uma pneumonia bacteriana, e aí isso agrava muito o quadro e a pessoa acaba vindo a óbito. Então, uma coisa que a gente pode fazer, não para tratar o Covid em si, mas para evitar complicações, evitar o agravamento do quadro dos pacientes, né? Então, esse trabalho também tem resultados bastante promissores, eles estão desenvolvendo tubos novos agora, eu não trouxe muitos dados, mas é só para vocês conhecerem. E aí tem mais um projeto, que na verdade é um guarda-chuva de vários projetos, que é de fato meu trabalho, que é a descontaminação de vias aéreas inferiores, então do pulmão. E aí, qual que é a nossa proposta? A gente tem, então, um paciente que está doente, e aí ele vai receber o fotossensibilizador direto nas vias aéreas, por via de nebulização, ou seja, eu vou ter o meu composto só nos pulmões, não vou ter ele espalhado pelo corpo. E aí vai receber um tratamento com luz por fora do corpo, extracorpórea. E aí a luz tem que ser capaz de atravessar todas as camadas de tecido biológico e atingir os pulmões, para poder ativar o fotossensibilizador nos pulmões e tratar a infecção. É um projeto bastante ambicioso e desafiador, que já envolveu várias pessoas. Eu vou falar rapidinho do que já foi feito até agora para vocês. Então, como a maioria dos
tratamentos que são desenvolvidos quando a gente faz pesquisa, tudo começou in vitro. Então, Gia, se você puder passar o slide. Então, o primeiro trabalho foi feito alguns anos atrás já, que foi um trabalho in vitro. Na época foi escolhida a bactéria Streptococcus pneumoniae, que é a principal causadora de pneumonias. E aí usou, então, um fotossensibilizador que absorvia no infravermelho, porque o infravermelho tem uma capacidade de penetrar os tecidos mais profundamente do que outros complementos de ion. Deu certo in vitro, prosseguiu-se, então, para experimentos em animais. Deu muito certo em animais, então, com uma única sessão de terapia fotodinâmica, já conseguiam aumentar a sobrevida dos animais e diminuir a carga bacteriana neles e tudo mais. E aí, quando eu entrei no grupo no meu mestrado, a gente fez, então, uma parte de método de entrega desse fotossensibilizador, que era uma preocupação muito grande que a gente tinha, de não distribuir essa droga no corpo inteiro e ela ser ativada em lugares e ter efeitos colaterais e tudo mais. Então, a gente desenvolveu essa parte da nebulização como uma alternativa, também deu super certo. E aí, depois veio uma outra parte, que foi estudar tanto essa eficiência da entrega do fotossensibilizador, da luz, quanto a segurança desse tratamento, no caso, no modelo animal ainda, né? E uma coisa que a gente fez nesse trabalho também foi usar uma bactéria diferente, que aí, no caso, foi a Staphylococcus aureus, que, apesar de não ser a mais comum, é muito comum que ela tenha resistência, então ela é muito difícil de tratar. E aí a gente também viu que a terapia fotodinâmica seria uma excelente opção. E aí, né, pandemia, quarentena, etc., a gente falou, nossa, será que a gente consegue não só tratar pneumonias secundárias de Covid, mas talvez tratar o próprio Covid? Então, assim, a gente tem evidências na literatura de que isso seria possível com esse mesmo tratamento, que a gente já tem bastante informações sobre ele, mas a gente não fez esse teste ainda, está sendo um desafio para a gente chegar lá. Então, enquanto a gente não faz isso, a gente está avançando o projeto em outras direções. Uma delas é fazer a mesma coisa que a gente fez em ratinhos, só que dessa vez em porcos. Por quê? Por causa dessa questão da penetração da luz pelo tecido biológico, a gente precisa de um modelo que seja mais parecido com o ser humano, para a gente ter certeza que a gente consegue realmente levar a luz até onde ela precisa chegar, e que a gente não vai ter nenhum tipo de efeito colateral na pele, por exemplo, que está exposta a toda essa luz. Então, a gente tem feito todo um preparo para esses experimentos em porcos, usando modelos computacionais, usando phantoms, usando uma série de coisas, e aí vai ser um dos nossos próximos passos. E, além disso, para tentar entender melhor quais que são os parâmetros que a gente precisa usar, o que está acontecendo naquele microambiente, se funciona, por que funciona e etc., a gente está trabalhando em fazer o nosso próprio pulmão num chip. Então, não sei se vocês já ouviram falar em órgãos em chips, mas é uma tecnologia que você basicamente tem uma cultura in vitro, só que ela é muito mais parecida com o que acontece no ser humano do que você simplesmente ter um monte de células ali jogadas numa garrafinha. E aí, no nosso caso, o que a gente quer fazer? A gente quer ter as células do pulmão em contato com o ar, que nem elas fazem, né, para poder fazer a respiração. E aí, do outro lado, elas em contato com a célula do que seria o vaso sanguíneo, que é assim que funciona no pulmão, né? Ele precisa trocar o ar do ambiente com o sangue. Então, a gente simularia isso num chip, mais ou menos desse tamanho, e aí a gente poderia estudar muito mais a fundo vários fenômenos que acontecem, tanto no animal como num paciente, sem a gente ter que, de fato, usar um animal. Então, assim, esse é um resuminho bem resumido do que a gente tem feito. Eu trouxe mais, assim, as coisas que estão publicadas, mas tem uma série de pessoas envolvidas nesse projeto. A gente está investindo em nanotecnologia, a gente está investindo em uma série de coisas simultaneamente para tentar formular o tratamento que vai ser o mais seguro, o mais barato e o mais eficiente
para que a gente possa tratar várias infecções de pulmão, não só a Covid, né? E falando tanto de pessoas que estão envolvidas, né? Além de todos os desafios da Covid, aqui vale ressaltar, peraí, todos os desafios que a gente está tendo no panorama da ciência que a gente tem no Brasil. Então, não é só o CEPOV que está pesquisando, está fazendo pesquisa relacionada ao Covid ainda no IFISC, mas tem outros grupos que também estão participando dessas pesquisas, também estão fazendo outras pesquisas, e tem gente que ainda está sem bolsa. E, assim, isso complica um pouco mais a nossa situação, mas, infelizmente, até, não é um privilégio, entre aspas, a gente está sofrendo isso, não é só a gente. Então, por todo o país, desde quando começou a pandemia, desde antes até, né? Mesmo durante a pandemia, a gente ainda consegue tendo corte de bolsa, mudança na forma de contratação das universidades, projetos de lei para que a gente perca a autoridade na universidade, para que eles consigam de outra forma controlar nosso dinheiro, a gente perde toda a autonomia de como é feita a ciência, tanto nas universidades quanto as empresas de fomento, o que dificulta muito o desenvolvimento de pesquisa em todas as áreas. E aí vem o questionamento de por que isso está acontecendo, né? Muitas vezes esses cortes são até aprovados por grande parte da população, e é nesse momento que a gente vê a importância da divulgação científica. Então, eu vim até aproveitei esse final da apresentação para ressaltar todos os grupos que fazem essa divulgação científica, que isso é de uma importância ímpar no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento da sociedade. E isso é muito importante para que a gente faça que a gente faça uma divulgação científica muito ampla, que a gente consiga atingir um maior número de pessoas possíveis. Ensinando crianças, despertando a curiosidade nelas, e mostrando desde pequena a importância da ciência e quanto isso é importante para o desenvolvimento da sociedade, quanto chegando na população já adulta, que já tem um poder de voto, né, que já tem um certo poder de decisão na nossa sociedade. E pensando nisso, isso é um dos principais intuitos do nosso chapter, e o nosso chapter, ele faz parte da SPI, né? A gente é um grupo de alunos associado à SPI, que é uma associação internacional de ótica e fotônica, sem fins lucrativos, que visa a difusão de ótica e fotônica, a difusão de ciência como um geral, e ela existe quase no mundo todo, então tem student chapters por quase todo o mundo, a gente é um deles. E a gente somos um grupo de membros de graduação e pós-graduação, somos do IFISC desde 2014, né, a gente existe, e o nosso maior foco é de disseminação de ciência e o foco no desenvolvimento pessoal dos nossos integrantes, né, então, além de fazer a divulgação científica de formas mais abrangentes possíveis, tem um crescimento pessoal dos nossos membros, né. E, então, falando dos nossos membros, esses são todos, a professora Cristina Kurashi é nossa orientadora, a gente tem uma diretoria formada por 4 membros, e mais outros membros que também fazem bastante trabalho, tipo, estão todos juntos no chapter. E alguns projetos, para quem não conhece, temos alguns projetos que a gente já fez, então, de divulgação científica, de forma geral, tem a Luz ao Alcance das Mãos, que é o ensino de ótica para pessoas com deficiência visual. Muito interessante, porque geralmente quando você pensa no ensino de ótica, você acaba não pensando de quem não consegue enxergar a luz, então é muito interessante esse projeto. O projeto Descobrindo a Luz, que ele visa o ensino de conceitos de ótica através de brincadeiras para crianças. O Ciência por Elas, né, que a gente fez ano passado, que foi uma série de apresentações de mulheres que são cientistas e falando sobre
trajeto delas, dificuldades que elas encontraram por ser mulheres na ciência, mas também tem alguns outros eventos mais voltados para a universidade ali, então um workshop de fotografia e light painting que a gente teve ano passado, comemorando o Dia Internacional da Luz. Voltado para o nosso enriquecimento do próprio chapter, a gente tem algumas visitas e palestras de membros, até de palestrantes, às vezes, internacionais da SPY, né? E alguns mini-cursos que a gente tem em que um membro, às vezes, tem algum conhecimento, pode ser interessante para outros membros, então a gente dá um curso de nós para nós mesmos, para aumentar o conhecimento de todo mundo. Então, se alguém se interessou, a gente é bem-vindo qualquer aluno de qualquer curso de graduação da USP, ou de pós-graduação também. O nosso intuito é fazer divulgação científica, mas não necessariamente só em óptica e fotônica, a gente também está aberto a atividade de divulgação científica em geral. A gente faz reunião a cada 15 dias, e a nossa próxima reunião, vocês estão muito bem-vindos para quem quiser participar, é só entrar em contato com a gente através do e-mail, do Facebook, do Instagram, ou com qualquer membro. Esse QR Code que tem é do nosso Facebook. E a gente queria agradecer essa oportunidade, primeiramente ao Ciência Nossa, pela oportunidade de apresentar, de falar de ciência, de falar sobre divulgação científica, ao grupo do CEPOF, da Biofotônica, que a gente faz parte, em que boa parte dos nossos membros são de lá, e que a gente falou da pesquisa deles, e a SPY, pela oportunidade de formar o nosso chapter. E é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela apresentação. Foi uma apresentação muito bacana, muito didática, muito pertinente. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que agora podemos abrir para eventuais perguntas. Temos aí uns 20 minutinhos. Fiquem à vontade para mandar as perguntas da maneira que vocês acharem mais conveniente e se sentirem mais confortáveis. Se quiserem digitar, fiquem à vontade. Se quiserem abrir o microfone e falar também, fiquem à vontade. Beleza? Parece que o Luiz Rodrigo tem a primeira dúvida. Manda ver, Luiz. Vocês estão acompanhando o chat aí? Preferem que eu leia? Beleza. Estou acompanhando. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Alô? Sim. Estamos ouvindo, pode falar. A gente estava ouvindo. Tá, valeu. É que a minha internet tá meio ruim, eu tô com medo de cortar e tal, aí vocês me falam qualquer coisa, mas então eu vou perguntar. Primeiro parabéns aí pela apresentação, achei muito boa mesmo. Bem legal saber o que vocês estão fazendo. Não tinha ideia de que tinha tanta pesquisa feita pelo CEPOF com essa aplicação já em coronavírus, né, diretamente. A minha dúvida é um pouco específica, talvez, mas é uma curiosidade que eu fiquei quando vocês falaram daquela luz azul, acho que o nome era luz azul antimicrobiana, né? A minha dúvida é só, tipo, o que ela tem de especial? É só luz azul, assim, monocromática, ou tem alguma coisa no espectro dela que torna diferente? O que ela tem, assim, de especial? O que tem de especial, na verdade, é que tanto as bactérias como a gente mesmo, a gente tem moléculas que fazem parte da nossa biologia normal, que também podem atuar como fotossensibilizadores. E aí, se eu não me engano, nesse caso, são porfirinas. E aí, as porfirinas são a base do grupo M da hemoglobina do nosso sangue. E elas estão presentes em vários organismos. Então, essa luz azul antimicrobiana, ela é uma luz azul que ativa as porfirinas endógenas das bactérias. E aí, na verdade, ela também poderia ativar essas moléculas na gente, mas por diferenças de penetração, de localização e etc., elas acabam tendo uma
facilidade maior de combater as bactérias do que a gente, né? Mas é isso, eu não sei dizer de cabeça quais que são os comprimentos de onda que funcionam ou não. Mas a gente vê muita coisa de luz azul antimicrobiana em 405 nanômetros, por aí. Mas é isso, se você for capaz de ativar uma porfirina endógena, você vai ter esse tipo de fenômeno. Entendi. Interessante. Muito obrigado. Se me permitem emendar mais uma pergunta, vocês apresentaram ali alguns dispositivos que, para fazer a descontaminação de ambientes, que são amplamente aplicados, que me parece ter um apelo para o mercado muito grande. Eu queria saber como que vocês fazem essa ponte entre o laboratório e o mercado. Como que funciona esse procedimento? Olha, essa é uma pergunta complexa de ser respondida. A luz UV em si, ela não foi a gente que inventou, né? Então, assim, qualquer um pode pegar esse princípio e desenvolver seu próprio equipamento e pôr no mercado, né? Até, assim, a gente falou dos nossos dispositivos, mas aí, no que o Jean estava falando no começo, ele apresenta uns resultados de um dispositivo muito parecido que é um pessoal de São Paulo que faz, enfim. Então, assim, existe uma série de iniciativas, a Shirley está mandando mensagem no chat aqui, existe uma série de iniciativas e de esforços, eu diria, das próprias agências de fomento que investem na ciência, de tornar isso possível, de pegar coisas que são desenvolvidas nos laboratórios e transformar aquilo em produtos. É o caso da Embrapi, que a Shirley mandou mensagem, né? Então, você aplica um projeto, basicamente, e aí eles fazem essa parceria entre indústria e universidade, e aí a empresa pode pagar a bolsa de um aluno que vai fazer a pesquisa, tem uma série de coisas. Existe também o projeto PIP, da FAPESP, que é muito parecido, você faz uma proposta de um projeto de pesquisa que vai ser desenvolvido por uma empresa, sem ter esse compromisso de ter lucro ou não, a FAPESP vai lá e investe para aquilo virar uma realidade. Uma vez que a coisa está publicada, que ela está disponível, enfim, que tem patente ou não tem patente, etc., que é o momento que a gente está vivendo agora, que existe um interesse muito grande de muitas partes em fazer isso, aí a própria indústria já viu aquilo bem estabelecido e bem aceito, e aí simplesmente pode continuar e fazer. Não sei se eu respondi muito sua pergunta, mas acho que era isso. Era exatamente essa a dúvida. Muito obrigado. Então, acho que agora temos aqui mais uma pergunta no chat da Lorane. Bom, Jean, desculpa, eu estou respondendo todas as perguntas. Não, fica à vontade. Mas eu vou responder a pergunta da Lorene primeiro. Então, tudo depende, na verdade. Em teoria, o fotossensibilizador vai gerar espécies reativas de oxigênio, e essas espécies reativas de oxigênio vão atuar em qualquer biomolécula. Cápsula, material genético, etc. Mas a gente tem estratégias que a gente pode adotar para localizar melhor onde a gente quer que esse dano aconteça. Então, a gente não falou aqui de terapia fotodinâmica para câncer, mas ela acaba sendo muito mais popular em câncer do que ela é em infecções. E aí, no câncer, a gente tem essa preocupação de se a gente fizer um dano muito destrutivo, a gente vai ter uma inflamação muito intensa e isso vai ter uma série de efeitos colaterais para o paciente. Então, a gente faz, por exemplo, um fotossensibilizador que tem uma carga que facilite que ele fique numa determinada posição dentro da célula, ou a gente pode ligar ele numa nanopartícula, a gente pode ligar ele num anticorpo, a gente pode fazer uma série de coisas para ter uma determinada preferência. No nosso caso, da descontaminação de pulmão e de vias aéreas de uma forma geral, quando a gente fez a escolha de qual fotossensibilizador a gente queria, a gente levou isso um pouco em conta. Então, você faz uma comparação de qual é a dose que você precisa para atuar na bactéria, no vírus, etc.,
em comparação à dose que você precisa para ter o mesmo efeito numa célula. E isso depende muito de para onde esse fotossensibilizador está indo e onde ele está sendo acumulado. Mas, em princípio, ele poderia atuar em qualquer coisa. Então, se você tem essa preocupação de, mas meu vírus vai sofrer mutação, e aí vai parar de funcionar, não é bem o caso. Porque ele vai ter uma certa preferência, mas é isso. Formou a espécie reativa de oxigênio, ela vai sair destruindo o que tiver pela frente, basicamente. Com relação à desinfecção de água contaminada ou efluente tratado de esgoto, é possível sim. Tanto as 3 opções, na verdade, a terapia fotodinâmica, a luz UV e o ozônio. Eu acho que dos 3, o mais interessante é a luz UV, porque é a mais fácil de você colocar ali, né? O ozônio você precisa ter uma máquina que gere o ozônio ali e tudo mais, tem toda uma preocupação dele não vazar de onde ele está. No caso da terapia fotodinâmica, você precisa inserir uma molécula ali o tempo todo, né? No caso do UV, parece um pouco mais simples. É só você ter a lâmpada. A única preocupação é a questão da profundidade, né? Então, você não conseguiria ter, por exemplo, uma única lâmpada num tubo gigantesco. Você tem que ter certeza que a luz está sendo distribuída em tudo que está passando ali. Mas, em teoria, seria possível sim. Se eu não me engano, é que no nosso laboratório eu não sei se alguém já fez algo parecido, Jansen, não sei se você lembra. Eu acho que não, mas eu já vi projetos de descontaminação de efluentes com biofotônica de uma forma geral. Eu já vi projetos também, mas do nosso laboratório de água, de efluentes, eu não me lembro, pelo menos. Eu lembro que tinha de terapia fotodinâmica em caixa d'água para larvas de mosquito, né? Sim, é verdade. Mas acho que com luz UV, não que eu me recorde, pelo menos. A Shirley disse sobre o reator UV. Shirley, você quer explicar? Oi, no laboratório da biofotônica, teve sim um projeto de doutorado de um menino que a priori era descontaminar alimentos, mas era por meio de água. E aí essa água era contaminada com coliformes, especificamente uma bactéria que faz parte dos coliformes que está presente no esgoto. Mas, e assim, deu certo, descontamina. Ele era meio que um tubo onde a água passava em volta do tubo, aí descontaminava, e o tubo tinha uma lâmpada UV. É difícil explicar, é melhor com uma imagem, mas eu não tenho. E em relação a esgoto, isso é possível tanto com ozônio, tanto como UV, e é muito utilizado atualmente na indústria. Só que precisa, de antes de você limpar a água mesmo, muitos processos de filtragem, né? Porque a água, ela não pode ter sólidos. Então, respondendo a essa pergunta, é possível e sim, o grupo CEPOF já tem feito estudos com descontaminação de águas, mas não de esgoto. Tá bom? Muito obrigada, Obrigado, Shirley, Shirley. pela sua participação especial. Espero ter respondido a pergunta. Temos mais alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu tenho uma dúvida mais geral com relação à terapia fotodinâmica. Tipo, basicamente, você tem esse fotossensibilizante que ele faz meio que o trabalho de selecionar onde que você quer que a luz haja e, portanto, tipo, acabe eliminando o vírus ou a bactéria. Eu não sei muito bem como funciona isso, mas é mais ou menos nesse sentido. Isso, é basicamente isso. Ele é uma molécula, ele tem essa capacidade, né, de absorver a luz e causar dano. E aí tem várias moléculas que fazem esse mesmo fenômeno e elas têm características diferentes. Então você meio que brinca com as características químicas,
com qual comprimento de onda ela absorve ou não, para tentar direcionar esse dano para o que você quer. Uhum. E no caso do coronavírus, com a Covid-19 e tal, quão difícil foi mudar todo o processo de pesquisa e todas as coisas que você já estava fazendo para esse tipo de problema específico? Porque eu sei que já tinha uma pesquisa com relação a câncer e eu não sei mais o que, mas enfim, teve que mudar um bando de coisa, né, dentro do modo de fazer pesquisa para poder atacar a Covid. Você pode elaborar mais isso aí? Então, o que seria o ideal, assim, que seria o nosso sonho, que a gente não fez ainda, seria testar diretamente no Covid, né? Pôr o composto no vírus e realmente ver se mata. Só que para a gente poder fazer pesquisa em vírus, a gente precisa de um tipo de estrutura de laboratório que a gente não tem, São Carlos não tem. Então, assim, a gente tem tentado fazer parcerias com laboratórios de virologia em uma série de lugares para tentar fazer de fato esse experimento. E está sendo um grande desafio, porque basicamente pesquisadores do Brasil inteiro estão pensando a mesma coisa. Será que o que eu faço todos os dias pode ajudar no Covid? Então está todo mundo tentando fazer isso. O que a gente pôde fazer até agora? Cada um olhou para a sua própria pesquisa e falou assim: será que tem alguma coisa que eu possa fazer com isso que pode ajudar na pandemia? E aí a gente basicamente direcionou o nosso foco. Então, assim, quem trabalhava com câncer meio que continuou trabalhando com câncer, porque eu acho que é um passo mais distante. Mas, né, todos esses projetos de UV, de ozônio, etc., todos esses equipamentos já existiam. A única coisa que a gente estava pensando assim, eu vou descontaminar, sei lá, o leito de uma pessoa que ficou internada aqui com uma bactéria multiresistente, que eu não consegui usar nenhum antibiótico. Então, se entrar outra pessoa no lugar, provavelmente ela vai pegar. Era uma coisa bem específica. E a gente falou assim, esse mesmo conceito se aplica para o Covid. Então, em vez de eu usar só para essa situação específica, eu vou levar para o hospital e qualquer paciente com suspeita de Covid, a gente vai descontaminar o quarto antes de pôr outra pessoa ali no lugar. Foi mais ou menos esse raciocínio, né? A mesma coisa com o nosso projeto do pulmão, a gente, de toda forma, se a gente quer que um dia esse tratamento trate Covid, ou trate pneumonia, ou trate qualquer outra infecção, tem aqueles passos que a gente precisa seguir. Então, a gente falou, vamos focar os nossos esforços em meio que seguir esse caminho, que seria o caminho para um dia isso virar uma terapia de Covid. Também não sei se eu respondi sua pergunta, mas tudo bem. Não, acho que entendi. Obrigado. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Faça uma pergunta para o Jean, que eu não sei responder nenhuma. Mas assim, eu tô tranquilo, porque todas elas eram da sua área de pesquisa, ia ficar até... que não é a mesma que a minha, assim, então... É biofotônica, mas em 2 áreas bem diferentes. Gente, convidem o Jean para dar um Ciência Nossa só sobre o trabalho dele, que é bem diferente. Qual a sua área de pesquisa, Jean? Eu também pesquiso em biofotônica, mas eu tento fazer o que eu estou tentando fazer no momento, até antes da pandemia, que aí agora acabei não conseguindo fazer mais nenhum experimento, mas é a diferenciação de tipos celulares utilizando a fluorescência endógena que as células têm. Então, eu tento ver a fluorescência, principalmente dos carregadores de elétrons NAD e FAD, não sei se vocês lembram da respiração celular, lá do que a gente aprende no ensino médio, nas matérias de bio a gente também dá uma olhadinha. Então, essas moléculas já são naturalmente fluorescentes e elas são muito correlacionadas por fazer parte do processo de respiração celular, elas são muito correlacionadas com o metabolismo celular. Então, a gente tenta fazer uma diferenciação do metabolismo celular e, consequentemente, fazer uma diferenciação celular
através da fluorescência do NADH e do FAD. É basicamente isso. A gente leva do princípio que as células de lesões de câncer têm um metabolismo um pouco mais acelerado do que as células saudáveis, né? Por elas se multiplicar mais rápido e tudo mais. Então, isso vai causar a gente consegue medir essa diferença de metabolismo através da fluorescência, do NAD e do FAD. Eu acho que é isso. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Me parece que encerramos as perguntas, então. A gente fica aberto para tirar mais dúvidas, se vocês, sei lá, ficaram com vergonha, qualquer coisa assim. Pode entrar em contato com a gente. Tanto sobre as pesquisas, sobre como o chapter funciona, o que a gente faz, etc. Bacana, então, pessoal. Queria agradecer mais uma vez pela apresentação de vocês, agradecer a presença de todos aqui que acompanharam a apresentação, foi muito bacana, e espero que estejam todos bem. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade também. Bem lembrado, daqui a 15 dias, 2 semanas, teremos uma nova apresentação aqui no Ciência Nossa, às quintas-feiras, quinzenalmente, 1h da tarde. Valeu, pessoal! Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu, gente.